pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí. Hoje a gente vai aprender algumas ferramentas para início aí de carreira na linguagem Solidity, principalmente para a gente aprender a desenvolver aí na blockchain que utiliza a EVM ali, a máquina virtual da Ethereum. Então você vai conseguir aí implementar seus smart contracts nessas blockchains com essas ferramentas que eu vou te mostrar agora, principalmente a primeira que a gente vai abrir. E a segunda aqui, o nome dela é Ganache, é o nome de um doce, sim. Hoje, na Web3, tem vários frameworks, inclusive, que tem nome de doce comum. Isso, tem o Truffle, tem o Brownie, que são dois frameworks para a gente testar e implementar aí também questões de blockchain. Mas hoje a gente não vai falar deles, a gente vai falar do Remix, que é uma plataforma de desenvolvimento que a gente consegue, sim, utilizar no navegador de forma simples e ela é muito boa para você que está iniciando. Então, se você nunca desenvolveu, eu aconselho você a entender um pouco mais sobre o Remix ali e também utilizar os smart contracts que já vem nela ali, na hora que você for abrir aí no seu navegador o Remix, já vai vir alguns smart contracts, você consegue testar as funcionalidades, como também já vem algumas contas ali, né? Você tem algumas contas com já Ether de teste ali, Ethers falsos nas suas contas e contas falsas também, que você consegue ali implementar esse smart contract e testar as funcionalidades dele. Então, hoje a gente vai aprender sobre o Remix e sobre o Ganache, né? Vamos lá, vamos abrir aqui o nosso navegador para vocês entenderem como que funciona e para vocês já iniciarem aí esse desenvolvimento. Aqui a gente vai ver o Remix. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver uma das primeiras coisas quando você procura Remix Ethereum, você vai ver aqui, ó, remix.ethereum.org. Lembrando que esse aqui é o oficial, você vai clicar nele e ele já vai abrir aquela telinha que eu mostrei para vocês. Então, esse aqui é o Remix, ele de fato aqui é um ambiente de desenvolvimento, então você aqui consegue desenvolver e implementar esses smart contracts. Se vocês olharem aqui, eles já te dão uma pasta denominada como contracts e aqui já tem 3 contratos. Então, se a gente vê no primeiro, o storage, lembrando que quando você escreve um arquivo, você consegue criar um smart contract aqui, você vai criar a new file, você tem que colocar sempre no final ali dele o sol, que é da linguagem Solidity, que ele vai reconhecer aqui. Então, vamos voltar aqui para o primeiro, o storage. Então, aqui ele vai falar qual é a versão que está, maior ou igual a 0.7, menor que 0.5. No Remix, ele já faz a compilação de forma automática, porque está selecionado aqui. Geralmente vem isso como padrão, mas se não vier como padrão, eu aconselho você colocar aqui como autocompile. Aqui tem outras informações importantes, como o ABI e o bytecode, mas vamos focar aqui para vocês aprenderem aqui como a gente utiliza essa ferramenta incrível que já está no nosso navegador para vocês já começarem a codar os seus smart contracts. Lembrando que a tecnologia Web3 ali, que envolve a blockchain, é totalmente diferente da Web2. Você, na hora de implementar um smart contract, tem que saber o conhecimento técnico, ainda mais questões de eficiência desse contrato, também de segurança, para não haver nenhum exploit, que é o que significa esse exploit. Então, uma exploração daquele código ali, daquele smart contract de um hacker, alguém que viu uma falha no seu contrato, ele vai ali explorar aquela falha. E muitas vezes, como isso o smart contract e a tecnologia de blockchain ali dá para a gente o poder de colocar valores dentro desse contrato, isso é muito perigoso. E aí, esse hacker, essa pessoa que achou essa falha, vai conseguir tirar os fundos desse contrato, e isso é comum aí nesse mercado. Então, na hora de desenvolver, avalie tudo isso, avalie também a questão de eficiência, na hora que você for escrever seu código, deixar ele o mais limpo possível, como para não ter muito gasto na hora de deployar e também na hora de você interagir com aquela função. Então, lembrando que é totalmente diferente de Web 2, por esse motivo, por esses motivos e por outros motivos. E aí tem a questão de descentralização, que é muito melhor para a gente aí criar os nossos smart contracts e questão de segurança dessa tecnologia que envolve criptografia. Mas voltando aqui para o ambiente de desenvolvimento Remix, aí a gente viu que a gente está na versão compile aqui, ó, 0.8.7. Então, se vocês verem aqui, está dentro do que está no contrato, por isso que está verdinho.
Então, se você selecionar, ou se você tiver um erro no contrato, e na hora que você for compilar, ele vai aparecer o erro, e ele já indica para você aqui, dando onde que está esse erro, e uma possível sugestão, às vezes, de correção desse erro. Então, essa plataforma é muito boa para a gente começar a desenvolver. E aí a gente vê aqui, que aí eu boto o ponto e vírgula, e aí vai voltar a funcionar esse contrato. Então, basicamente, aqui já temos isso. Aqui a gente consegue criar os nossos contratos, criar pastas para criar novos contratos dentro dessa pasta. E aqui a gente tem a compilação. Lembrando sempre, antes de fazer o deploy, vamos compilar esse contrato. Aqui no lado, a gente tem sobre o deploy. Então, o que é o deploy? O deploy é para a gente implementar esse smart contract na blockchain que a gente está selecionando aí. Aqui, como a gente está no ambiente, nesse momento, uma máquina virtual de teste, se vocês olharem aqui em cima, ó, no ambiente, tem o JavaScript, máquina virtual London, Berlim, tem Inject, Web3 e Web3 Provider. Então, aqui a gente consegue conectar, aqui, por exemplo, aqui eu vou rodar o meu Ganache e eu vou colocar o endpoint aqui referente ao meu Ganache e eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Mas eu vou fechar e se vocês selecionarem outra forma, Inject Web3, esse aqui, ele seleciona automaticamente a wallet que está conectada aqui. Então, se você tem uma MetaMask, vocês vão ver que ela vai já selecionar a minha MetaMask, que tem aqui Matic 1.2 Matic, ele já reconheceu e ele pegou esse endereço. Então, está tudo certo, está funcionando. Então, vamos voltar aqui para o primeiro. Se vocês olharem, a diferença é que esse primeiro existem diversas contas teste, cada uma com seu Ether. Então, aqui você pode testar à vontade esse smart contract. Então, outra coisa embaixo é o gas limit. A gente coloca isso aqui, é um limite de gas para gastar aí na hora de implementar. E aqui a gente coloca a questão de valor. Na hora que a gente coloca uma função que permite pagamentos, você vai ter que inserir qual é o valor aqui, ó, nessa caixinha aqui. E também selecionar qual é o tipo de moeda, né? Que esse aqui é uma a fração, cada uma dessa aqui é a fração do Ether, você vem e bota como Ether para você pagar em Ether, já que você tem 100 Ether de teste. Então, você fica à vontade para gastar esse Ether aqui. Lembrando, tome muito cuidado para você não selecionar a sua wallet de verdade na hora de implementar os testes. Então, basicamente, é isso. Você consegue selecionar aqui. E aqui embaixo, o principal, você vai selecionar o seu contrato, você clica em Deploy, utilizando essa rede teste, está vendo que ele já gastou aqui o valor nessa conta. E aqui você vai ter o seu contrato implementado, você já consegue interagir com ele por aqui. Vou botar aqui o valor de 10, Story, e vai voltar exatamente o que está escrito aqui nesse Smart Contract. Outra questão muito importante é que aqui embaixo você tem inúmeros aqui plugins para você colocar no Remix e testar diversas coisas. Eu deixo aqui sempre o do Etherscan Contract Verification, porque eu verifico sempre que eu vou deployar aqui, mesmo usando o rede teste, eu uso o API ali do Etherscan. Então, se você não sabe o que é o Etherscan, ali tem todas as informações referente à blockchain do Ether, referente ao bloco, referente aos smart contracts que foi ali, as transações. Então, você precisa, é muito importante a gente verificar. Então, vai aparecer lá esse contrato, esse código, a partir do momento que a gente verifica. Então, deployamos, aprendemos aqui sobre o nosso Remix. Aqui você já consegue agora fazer os smart contracts de vocês. Agora vamos aprender sobre o Ganache. Eu deixei ele aberto aqui. Então, se vocês verem, vocês conseguem baixar. Só entrar nesse site. Eu vou deixar aberto o site para vocês. Vou deixar aberto aqui para vocês olharem e vou deixar o link logo abaixo aí na descrição do vídeo. Então, vocês vão baixar para o download Windows. Mas no momento que vocês baixam, vai abrir essa tela. Se vocês olharem aqui, o RPC Server, ele vai ter um RPC aqui
é um ponto aqui da sua máquina, você está rodando isso na sua máquina, e esse é um endereço da sua máquina que você vai inserir ali também no Remix, e ele vai te retornar vários endereços, igual da outra forma que estava ali, do JavaScript, da máquina virtual, só que agora a gente vai conseguir implementar isso do Ganache. Eu rodo o Ganache aqui pelo meu prompt de comando, então, assim, quem sabe um pouco mais de computação vai entender o que eu estou falando. Ele está rodando aqui, prompt de comando, então eu já tenho a minha porta aqui, ó, referente ao meu Ganache. Então, aqui tem vários endereços, tem private key, isso aqui é tudo de teste, então não tenha medo isso aqui é para testar mesmo. Você volta lá, no mesmo local que você vai aqui selecionar JavaScript, lembra lá que tem o inject, que vai pegar na minha wallet, e o Web3 Provider, se eu colocar aqui a porta referente a, que já está aqui, ao meu Ganache, e apertar OK, ele já reconhece, tá vendo aqui, ó? São vários endereços, a diferença é que tem muito mais hétero, então posso testar muito mais. E se eu vir aqui no meu prompt de comando, ele está rodando a blockchain de teste ali. Estão executando várias funções ali, delimitações dessa blockchain de teste que está na minha máquina. E aí, aqui ela vai mudando de endereço, ela dá vários endereços e aqui cada uma tem 1000 Ether. Então, você consegue aí implementar a mesma forma, fazer o deploy, e aqui vai ter a mesma coisa, só que aí você consegue analisar aqui também questões aqui no prompt de comando, e aí você vai inserir aí ideias da mesma forma e vai retornar também ideias da mesma forma. Então, hoje vocês aprenderam basicamente sobre o Remix e o Ganache, que são bem importantes para a gente iniciar aí, na hora que a gente for aprender sobre smart contracts e também desenvolver na Web3, para a gente usar uma blockchain aí na nossa máquina mesmo, rodar essa blockchain de teste, vamos falar assim, e aí e também no Remix, para a gente implementar de fato, aí a gente conseguiria implementar esse contrato na blockchain que a gente selecionar na nossa wallet, e aí vai ter, lógico, que um gasto, porque você está de fato implementando, deployando esse smart contract na blockchain selecionada. Pessoal, muito obrigado, deixa o like aí novamente, não deixe de compartilhar esse vídeo que a gente vai continuar falando aí sobre frameworks, sobre desenvolvimento de smart contracts, tudo que envolve a Web3. Então, pessoal, até a próxima e espero que vocês tenham gostado e deixe um comentário e compartilhe aí. Valeu!